Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando, pessoal, para a gente falar um pouco mais da derrota para cima do Corinthians e algumas consequências nesse time do Internacional. Duas informações muito importantes acerca do futuro da equipe colorada. Você confere aqui no canal que fala. Lembrando, pessoal, todos os dias de Inter. Então, se você está curtindo o conteúdo, indica para aquele amigo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e deixa o teu like nesse vídeo para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E uma informação muito importante, pessoal, que surgiu ontem após a derrota do Inter para o Corinthians. A informação é de um colega da Rádio Transamérica de São Paulo. Não vou lembrar o nome do colega agora, peço perdão a ele se estiver acompanhando, mas é um colega de São Paulo. E por que esse bastidor é importante, pessoal? Porque esse colega flagrou uma conversa entre a cúpula do Internacional. Aliás, esse bastidor foi trazido pelo Alexandre Ernest, a quem eu dou crédito também por ter trazido essa história, pelo menos pela primeira vez. Se alguém trouxe antes, peço perdão. Mas esse repórter da Transamérica, ele ouviu uma conversa da direção do Internacional. E aqui eu cito presidente Barcelos, André Mazzuco, D'Alessandro e José Olavo Bisol. Esses quatro estavam presentes na conversa e o tom, pessoal, dessa conversa informal, é claro que eles não esperavam que essa conversa primeiro fosse vazar, porque talvez eles não conhecessem o repórter da Transamérica e achavam que era uma conversa em particular, mas esse repórter acabou ouvindo o seguinte: ponderações e críticas ao Inter estar tomando muitos gols. E segundo ele, a direção do Inter, através desses dirigentes, estaria pensando em fazer uma cobrança ao técnico Roger Machado sobre o número de gols sofridos. O Inter vem sofrendo muitos gols, foram 3 contra o Nacional, sofreu contra o Juventude, sofreu 4 ontem contra o Corinthians, tendo, ressalto, uma linha de 5 atrás em grande parte do jogo. Então a cúpula colorada está pensando e deve fazer uma cobrança ao técnico Roger Machado sobre o número de gols sofridos pelo Inter nos últimos jogos, o que de fato é alarmante, mas chama a atenção a forma com que essa informação vazou ontem após a derrota do Inter para o Corinthians, placar de 4-2 na Neoquímica Arena. O detalhe, pessoal, é que os dirigentes do Inter, eles, aliás, não é só os do Inter, mas geralmente os dirigentes do time adversário, eles acompanham a partida em um camarote cedido pela direção do clube mandante, ou até uma tribuna de honra, enfim, depende da estrutura de cada estádio. E geralmente, para fazer o caminho do camarote até a zona mista, até a sala de coletivas, esses dirigentes acabam pegando o elevador, talvez com um repórter, ou passando ao lado de um jornalista, e por isso essas informações acabam vazando. Certamente, se fosse um colega daqui, um colega gaúcho, um colega que trabalha para veículos do Rio Grande do Sul, certamente os dirigentes do Inter teriam tomado mais cuidado, não falado publicamente essa questão envolvendo o técnico do Internacional. Mas sim, nos próximos dias, uma cobrança deve ser feita ao técnico Roger Machado. E passando para o tema principal, talvez, desse vídeo e a maior preocupação do Internacional neste momento. O Inter está suspeitando que o Alan Patrick tem uma lesão muscular de grau 1 na posterior da coxa. Essa informação foi trazida pelo Lucas Colar, a quem eu dou os créditos aqui, um monstro, um cara que sempre está à frente nessas questões, principalmente do departamento médico. O Colar é muito bem informado nesse sentido e ele traz que há uma suspeita de lesão muscular. Ou seja, o Alan Patrick pode ficar fora da partida do meio de semana na quinta-feira contra o Atlético Nacional. E isso é uma tragédia. O Alan Patrick, disparadamente o melhor jogador do Inter, não preciso aqui ficar dizendo isso, acho que é até meio óbvio, e é uma preocupação muito grande.
Ele vai fazer exame nesse domingo, o Inter já voltou para Porto Alegre, faz exame hoje, a tendência é de um resultado na segunda-feira e a gente vai ter uma resposta em relação a essa possibilidade muito importante de ausência do Alan Patrick no meio da semana, jogo pela Libertadores da América. Pensando nessa possibilidade, pessoal, eu não gostaria que o Roger optasse pelo Oscar Romero. Parece uma troca óbvia, né? Sai Alan Patrick e vai ao reserva. Mas não, eu acho que o Inter deve optar por um time com esses 3 volantes, com esses 3 jogadores de meio, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, 2 jogadores de velocidade, Wesley. Se o Carboneiro estiver à disposição, pode ser ele, mas pode ser também o Gustavo Prado. Eu acho que vai ser por aí. Não acho que o Roger vai mais uma vez apostar no Oscar Romero para essa partida, uma opção que não se provou adequada na partida contra o Corinthians. E aí, o que você acha? Se o Roger não tiver o Alan Patrick, vamos bater na madeira aqui, ó. Se ele não tiver o Alan Patrick, qual opção ele deve optar para o jogo contra o Atlético Nacional? E aliás, o Alan Patrick, caso tenha uma lesão, possivelmente vai perder o Botafogo e pode perder também o Nacional no Uruguai, jogos decisivos dessa sequência colorada, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E eu quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre uma ponderação que eu faço aqui em relação ao lance do Bruno Henrique. Ontem no vídeo aqui que eu trouxe após a partida, eu havia dito que o Bruno Henrique tinha sido bem expulso. Mas, olhando algumas imagens que circularam nas redes sociais depois, dá pra ver claramente que o Bruno Henrique não pega o jogador do Corinthians. Ou se pega, o contato é muito mais provocado pelo jogador do Corinthians, que pula, evita o carrinho do Bruno Henrique e tem ali um contato do pé do jogador com a perna do Bruno Henrique, mas um contato totalmente provocado pelo jogador do Corinthians. Então acho que errou a arbitragem, a expulsão não deveria ter acontecido, embora o Bruno Henrique tenha corrido um risco. Um jogador com cartão talvez não precisasse dar aquele carrinho, ele deu, não acertou o adversário e acabou sendo expulso da mesma forma. Então faço aqui a minha retificação, acho justo, quando a gente erra a gente tem que fazer a correção. Então Bruno Henrique não deveria ter sido expulso, na minha opinião, depois de analisar algumas imagens. Mais um erro do árbitro Paulo César Zanovelli, que também, na minha opinião, errou ao não marcar o pênalti a favor do Internacional. As demais decisões acho que foram corretas. Os gols anulados do Corinthians, corretamente anulados. O pênalti para o Corinthians acho que até poderia ter sido marcado. O Oscar Romero vai meio atabalhoado para a bola e acaba acertando de fato o jogador do Corinthians, embora tenha pego a bola antes, mas ele faz o movimento depois e acaba atingindo o atacante do Corinthians. Bom, pessoal, esse foi o vídeo deste domingo. Estarei de volta amanhã, na segunda-feira, onde a gente deve ter mais informações acerca da situação clínica do Alan Patrick. Esperamos que não seja nada grave com o camisa 10, capitão do Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!